Hoje eu estou aqui com mais um podcast Rompendo os Limites, porque é isso que aconteceu na nossa vida. Estou aqui hoje com meu esposo, uma pessoa que já me acompanha há 40 anos, gente. 40 anos, né? Não é 40 dias. Mas a gente hoje vai contar para vocês um pouquinho daquilo que a gente fez para chegar até aqui. Porque hoje eu vejo tantas pessoas começam um casamento, rapidinho acaba, não tem mais aquela vontade de vencer as lutas que vêm, porque eu falo que a luta ela é como as ondas do mar, né, que vem tão alto que tem dia que a gente parece que não vai dar conta. Então nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós conseguimos fazer para chegar até aqui. Eu falo que foi assim, abrir mão de mim mesmo, sabe? Muita coisa eu abri mão de mim mesmo para chegar, para ver meus filhos crescidos. E foi muito assim, dificuldade que a gente passou mesmo, sabe? Chegar o dia de não ter nada em casa, mas Deus sempre entrou com providência e a gente conseguiu e cada dia vencendo, vencendo. E assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje nós vamos falar aí um pouquinho de tudo isso, não é, Carlos? É isso aí. Eu sou Carlos, apareci aqui em Mantena lá para os anos de 84. Fui para uma roça, conheci a Lu lá, novinha, casei com ela em questão de um ano e pouco. E eu não tinha nenhuma coberta para dormir praticamente. Verdade, né? A coragem, eu sempre falava para ela, vamos trabalhar, economizar para nós comprar uma casca de pau para morar debaixo que eu tenho profissão. E a vida seguiu e nós tivemos altos e baixos, dificuldade, nós riu, nós chorou, nós teve um momento bom, um momento ruim. Então na luta até hoje, nós estamos há 40 anos já, esse ano, agarrados um no outro. Construímos uma família, hoje nós temos 5 netinhos e a vida está aí. Estamos tocando a vida em frente. Muita luta. É isso aí, gente. Hoje eu mexo com loja e o Carlos hoje ele puxa boi, tem um caminhão de boi, é o que ele gosta. Sempre ele gostou muito de trabalhar com criação, com roça. E a gente morou na roça há muito tempo. Tinha vez que era domingo, o pessoal tava, hoje não é dia, vou deixar você falar sobre isso. Eu escolhi esse lado porque um dia eu estava no mato lá, mas os companheiros trabalhando, passou um cara vendendo uma bezerra e uma espingarda. Eu preferi comprar a bezerra sem poder pagar, ela não sabia como pagar. E aquilo me despertou curiosidade e eu comecei com uma, cheguei em várias, muitas, e depois eu comecei a vender vaca de leite. O cara falou comigo, compra um caminhão que você vende a vaca e já ganha o frete. Eu escutei o que ele falou e estou na lida até hoje. Hoje eu compro, eu vendo, eu troco, eu puxo. Eu tenho um caminhãozinho que puxa, eu mesmo faço tudo. E hoje eu mexo com os arrendamentos. E todo dia eu tenho o meu a fazer. É o mato que eu gosto. Eu gosto lá do mato. Mexer com meus bichinhos. E a vida segue. E vamos em frente. Gente, ele pulou uma parte aí. Quando a gente começou mesmo, nós morávamos numa fazenda. Isso aí também já estou pulando a Eu não queria primeira te parte, contar, eu não né? queria falar, mas ia chegar um ponto de falar. E ele tinha que levantar meia-noite. E o patrão um dia chegou lá em casa com um despertador, porque achava que ele tinha errado as horas, não é, Carlos? Era. E você pegou o serviço seu e do servente, não é? Por isso que ele tinha que levantar meia-noite. E era pagar um salário. Ajudante. Então ele falou com o patrão: me paga o mês salário do ajudante que eu vou fazer tudo. Mas para ele fazer tudo, ele tinha que levantar meia-noite, porque 8 horas, não é? O caminhão já estava passando. Ele tinha que estar com leite na banca. E eu estava grávida da minha segunda filha. Eu ia para a roça pegar café grávida o dia todo. Fiquei até faltar 15 dias para ganhar ela. E assim a gente foi juntando, né, cara? Você juntava de lá, eu juntava de cá. Mas era muito trabalho, tá, gente? Então hoje eu vejo as pessoas que querem construir as coisas, mas não quer abrir mão, não quer correr atrás, acha que vai cair do céu. Ou às vezes
prefere até ir embora do país para trabalhar. E a nossa vida foi assim. Porque quantos companheiros nossos, não vou falar amigo, companheiro que me chamou para nós ir embora, né? Que aqui não dava, que nós estávamos trabalhando igual galinha, que ciscando para trás, né? Capinando café para os outros. E eles foram, nunca voltaram. Já tem 26 anos que eles estão no Estados Unidos, nunca puderam voltar para trás. E eu fui lutando. Aí um belo dia um cara me apresentou com um boiadeiro, o cara me vendeu uma bezerrada fiada, não estava podendo comprar nem comida. Cheguei com aquele monte de boi lá na fazenda, a Lu quase morreu do coração. Como é que eu ia pagar aquilo? E eu dei conta de pagar. E aí abriu as portas para mim. Eu nunca ganhei R$ 1. Ganhei a confiança e o crédito de todos que me ajudaram. Eu falo que me ajudaram porque me venderam. Todos que me venderam, eu sou muito grato, porque não me deram, mas me confiaram o crédito. Eu carrego isso comigo até hoje. É assim que a vida vai me movendo e me tocando. Foi assim, gente. Quando nós começamos, nós fomos morar num barracão, né, Cássio? Era Dividido. 2 cômodos divididos. Gente. Nós morávamos de um lado e do outro lado morava a família. E pensa na bagunça que essa família fazia. E a gente tinha que dividir o mesmo banheiro, a mesma pia. E ali eu engravidei do Rani, que é nosso filho mais velho. E teve dia de eu passar mal, né, Cássio? Conta aí, no meio da roça, você saiu comigo correndo na cacunda. Nós comemos café lá no alto, Pouso Alto, só nós dois. E a gente brigava pra caramba, porque nós trabalhávamos e não tinha comida. Nós chegávamos em casa não tinha o que comer. Então nós, aquele povo bagunçando na nossa frente, e às vezes eu carregava a Lu na cacunda, porque ela passava mal lá no meio do mato com regão. E eu entrava em conflito com aquele povo. E a vida foi tocando nós assim pra frente. Nós passamos muita dificuldade na vida. Mas nunca desistimos. Nunca, nunca na vida. Nunca cramamos, nunca lastimamos, né? Murmuramos. Isso. Nós nunca murmuramos. Muitas vezes nós chegávamos em casa de noite do serviço com as roupas tudo sujas, rasgadas. Tomava um banho no banheirinho sujo, sentava um com o outro e olhava para cada outro. O que nós vamos comer? Não tinha o que comer, nós cozinhávamos chuchu na marmita, numa leiteira, né? Leite. E comia aquilo. Para de manhã nós íamos para o mato de novo. Às vezes na roça alguém dava pegava a tampa de marmita e dava um pouquinho para cada um de nós, né? Dividia a comida com nós. E assim nós fomos andando até chegar aqui. Engraçado que quando eu engravidei do nosso primeiro filho, nós tínhamos galinhas. Aí o Carlos vendeu essas galinhas para nós comprar o berço, porque eu falava naquele berço todo dia, eu queria um berço, queria um berço, queria um berço. Aí ele vendeu, comprou um berço. E agora a roupa, não tinha dinheiro, e eu peguei uma blusa minha, cortei e fiz uma camisa para ele. Fui para a máquina e fiz uma camisa para ele. E ali, quando ele nasceu, ele vivia doente. Muito. E o Carlos ganhava um salário, e eu passava a roupa para fora, pegava uma sandália havaiana e fazia crochê, enfeitava para vender. Mesmo assim, era a época do real, não dava. Quando o cara chegava a receber, o patrão atrasava demais pagar, né? O dinheiro não dava nem para pagar o supermercado. Aí o menino ficava doente. Nós tínhamos que trazer ele para Mantena. Uma vez nós pagávamos com o SUS era pior que hoje. Outra hora a gente deixava lá na promissória. O médico passou a conhecer nós, ele deixava nós assinar para pagar no próximo mês. Mas para nós pagar aquela consulta no próximo mês, nós tínhamos quase passar fome, porque um pão tinha que ser dividido, porque não podia comprar. Porque era muito difícil para pagar aquela consulta. E ali a gente morou ali um tempo, até nosso filho fazer 3 anos, foi que nós mudamos lá para essa fazenda, onde ele começou a trabalhar de vaqueiro. E ali tudo começou a mudar, né? Porque ali o patrão achou nós muito trabalhador, gostou muito do meu esposo. Falou, vou te ensinar, vender e comprar. Não foi isso, Carlos? Falou que ia me ajudar, me dar oportunidade, que ele nunca tinha dado oportunidade para ninguém. Mandou eu comprar uns bezerros e pôr no pasto.
E era uma época que o boi valia 30 conto, 30 reais, 30 cruzeiro a arroba. Ele mandava os caras vir vender para mim, porque eu tinha um dinheiro já na mão dele. E eu passei a comprar. E nesse meio tempo eu arranjei uns açougues para pegar a carne, aí eu matava e entregava para o pessoal. E a vaca que tinha um bezerro na barriga grande, é um negócio incrível. Eu tirava o bezerro vivo, criava na vaca do meu patrão. E a primeira casa que nós compramos foi com bezerro tirado de barriga de vaca. Eu já tinha uns 15 bezerrinhos, mais ou menos, eu acho. E o cara falou, o dia que você for vender, me dá preferência. Então, apareceu um cara lá em casa querendo vender uma moto e uma casa. 3.000 cada um. Nós comprou a casa por 30 dias. Com 28 dias o bezerro já valia R$ 35 a arroba, aí eu vendi os bezerros e pagamos a casa. A partir daquele dia, a Lu trabalhava o dia inteiro, semana inteira no café. Sábado e domingo ela era servindo pedreiro do pedreiro que nós arranjou para acabar a casa, que a casa era só meia construída. E depois, um certo tempo, a fazenda vendeu o gado todo e nós ficamos sem o que fazer. E meu patrão mandou eu plantar café ou banana. Eu não quis, aí fui embora para a rua. Aí piorou a coisa, Aí né? a coisa piorou de tal tamanho que nós tínhamos onde morar, mas não tinha o que fazer. A coisa foi apertando e eu peguei e comecei a subir em caminhão de peão para capinar café a 5 centavos por cova para os outros, para não deixar em casa morrer todo mundo. Mas eu não desanimava, não. Catava café, fazia de tudo para não deixar a É, coisa desandar. é verdade. Assim, lá em casa, ou qualquer serviço que aparecesse, a gente enfrentava para não deixar. E nessa época que a gente mudou para a rua, a coisa ficou muito difícil. O cara foi trabalhar no supermercado. Porém, o que que acontecia? O primeiro ele trabalhou capinando, né? Depois ele arrumou o serviço do supermercado. Na hora que chegava a hora de receber, não tinha R$ 1, né, Cássio? Nós tinha comida, dinheiro, tudo, porque tudo que queria corria lá e pegava. Quando falava é hora de receber, cadê o salário? Não tinha, tinha comido tudo. Aí eu vim embora muito triste. Não adianta eu trabalho, quando chega no final do mês não tem nada. E eu ficava caçando o que fazer, não tinha o que fazer lá, um lugarzinho muito pequeno, não tinha nada, tinha valor. E resolvi começar a vender calcinha. Daí comecei a vender camisa e nós compramos um Fusca, né, Cássio? Compramos um Fusca fiado. Conta a história do Fusca. Eu vendia na roça, eu vendia em casa. Saí de bicicleta, porque as casas, porque as roças ficou doido. As mulheres bagunçavam que tem tudo, eu tinha que dobrar tudo de novo para ir em outra casa. Meio caminho lá. Aí o meu vizinho tinha um Fusca e nós queríamos doido para ir para São Paulo ou para Juiz de Fora, né? Petrópolis. Petrópolis. Nós era curioso, nós ficávamos pesquisando, não era igual agora que tem facilidade de você achar tudo. Nós ouvia falar. Pegamos dinheiro a juros sem receber, né? Aí as mulheres do ônibus não davam ideia a ela, porque era muito mal arrumada. Nós chegava assim no ônibus, vai pagar um bem num táxi para trazer ela aqui. E o pessoal não dava muito cartaz nela, não. Nós. Aí o cara falou assim, ó, tem um Fusca aí, eu te vendo, você pode viajar, se ele estragar, você não paga nada. Comprei o Fusca por 2.800. 200, né? Não? 2.800. Aí nós montando aqui Fusca, dois loucos, sem saber para onde ir. Fomos parar em Petrópolis. Dormir no Fusca. Dormiram no Fusca. Uma dificuldade. Mas nós comprou. Fizemos uma baita compra, enchemos aquele troço de Roupa. compra e viemos embora. Nós vendemos quase tudo no caminho, lá na casa dos meus parentes. E nós voltou de novo. Chegamos aqui. Aí tinha, no dia que nós viajou, foi engraçado, que no dia que nós viajou, o rapaz chegou lá em casa e falou assim, rapaz, eu tô com 3.000 para emprestar. Quer pegar? Eu falei, quero. Eu nunca peguei R$ 1 de ninguém emprestado na minha vida, até hoje. Até hoje, no presente momento.
Mas ele que ofereceu, eu peguei e nós ficou todo bobo com aquilo. Vamos viajar com 3 mil já guardado. E o Fusca, eu comprei ele para dar. Foi 1.000 na mão, né? Nós deu. E 1.800 com 30 dias, né? Foi? O 1.000 a gente pagou na hora. A gente 1.000 na tinha mão, já. na mão. E 1.800 Aí, com 30 dias. quando nós viajamos, ficamos da segunda, do meia, da meia-noite do domingo para segunda, nós ficamos na estrada. Ficamos até na sexta-feira. Chegamos em casa de noite já. E aquele povo lá já esperando as compras que nós fomos buscar. A Lu avisou que todo mundo nós ia fazer compra. E quando eu cheguei, o cara, a mãe da Lu falou comigo, com nós. Tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí fala, a boa, nós não queríamos saber. A ruim é que o menino não emprestou o dinheiro, não deixou o dinheiro. Ele falou que falaram que você não ia pagar ele. Aí, e a outra é que o João, né? Estava com a letra, né? Não foi assim? O João pegou a letra do castigo e queria receber ela com 30 dias, queria receber ela na sexta-feira, às 9 horas da noite. Eu fui lá e dei um spy nele, falei que eu não vendi nada para ele, que a letra tinha prazo de vencimento, mas naquela noite eu rodei até eu consegui um café emprestado. Foi aquela noite, não. Você andou, todo mundo falava que era depois você conseguiu, daí 2 dias, nós ficou quase doido, lembra? Não, eu sei que foi que o neném, eu acho que foi que a noite que o neném me ofereceu o café. Aí eu paguei o João, assim, e beleza. Paguei o João, primeiro que deu uma briga com ele, né? E a coisa andou. E nós andando com Fusca até moer ele e comprar outro. Nós andamos, comprou muito Fusca. Verdade. Muito Fusca. Muito Fusca. São Paulo, todo canto do mundo. Nós ia de Fusca e dormia no Fusca. O engraçado dessa história aí do café foi assim, o caso caçou esse dinheiro na rua inteira, ninguém emprestava. Aí, por resto, ele lembrou de um rapaz lá na roça. Aí chegou lá, o cara falou, não tem dinheiro não, mas tem um café aqui que eu posso te emprestar. Ele pegou esse café emprestado, vendeu e pagou o Fusca. E hoje eu fico olhando o cuidado de Deus conosco. Porque Deus não deixou nós pegar dinheiro emprestado. Porque aí nós pegamos o café e o café a gente foi vendendo as roupas e fomos vendendo. Cada vez a gente comprava uma saca e pagamos sem perceber. Você lembra que e sem pagar juro, né? Ele falou, paga quando vocês puderem. Isso, ele falou, pode pagar, só quero igual, mas não tem prazo. E a gente foi comprando aos poucos, a gente não pagou juro, porque o café não subiu. E a gente foi comprando aos poucos, aí o Cássio tinha umas bezerras já, vendeu para inteirar para comprar o café, a gente foi vendendo as roupas também, juntando dinheiro. E assim foi o nosso primeiro Fusca, a nossa primeira casa. E assim a gente foi lutando muito. Nossa primeira viagem para o mundo andando atrás. Era assim, a gente ia feliz com aquele Fusca e na parada, encostava as cadeiras que dava, porque estava cheio, Fusca não tem espaço, você sabe disso. E ali a gente dormia para economizar. Hoje eu fico vendo que falar com você a verdade, eu não sabia o que era ter uma mochila, e nem você, né, Carlos? Era sacola de arroz que nós tivemos para estudar. Hoje os nossos netos escolhem a mochila que quer, né? Escolhe o que quer comer, escolhe o que quer levar para a escola. A gente não tinha isso, né? Eu tô lembrando aqui são as coisas assim. Aquela vez que lá da mercearia, que eu fui trabalhar lá, nós estávamos endividados, não é endividado, tudo que nós pegava. Não tinha, né? Aí o cara, por que você não monta um açougue aqui dentro? Você sabe mexer? Pedrinho. Aí ele falou assim, eu não sei comprar o boi, você compra. Então eu, na inteligência que eu já tinha aprendido cá embaixo, na fazenda, eu comprava a boiada lá em Cuparaque. 30 boi fiado, de novo, e matava o boi no gancho, pesava para ele, pesava tudo que o boi tinha, menos o couro e o bucho. E ele me dava o lucro do boi, que eu mudava o preço, e ele, em cada boi nós tínhamos 2 quilos de carne a mais para nós comer, mas não, né, passamos a ter. Então ele me ajudou bastante nisso, e eu virei o açougueiro dele. E durante a semana eu era empacotador de tudo que vinha, que era tudo a granel. Mas, assim, olhando
dessa situação que nós já passamos, tudo, eu falo sempre comigo, eu fui um sobrevivente. Nós, bom, né, mas eu falo eu, porque eu não tinha onde cair morto, você também nem uma. Nem banheiro na minha casa tinha? Quando nós foi casado, eu Na peguei até minha meio casa não tinha emprestado. banheiro, não. Quando nós foi casado, até meio eu peguei emprestado com um amigo meu, calça, paletó. Se olhar nos retratos para ver que é tudo mais curto que meu braço. Ela, o pai dela, que pôde fazer, ela alugar um vestido amarelado, já bastante surrado para ela. Nós tivemos casado no meio de um terreiro. Eu era tão louco, igreja nenhuma no mundo aceitou casar na igreja com ela. Nós casamos no meio do E eu terreiro. mais louca ainda, né? E no dia quando nós marcamos o casamento, eu sumi no mundo, fiquei 3 meses. sumido. Cheguei na hora do casamento. Tiramos o papel e você foi embora. Depois eu levei a Lu atrás de mim, a Lu chorava noite e dia, igual um menino aguado. Um ano lá pro lado do estado do Rio e voltamos. Chorava mesmo, gente. Eu Chorava nunca noite tinha e saído de dia. casa. Tristeza. Eu nunca tinha saído de perto dos meus pais. Lá em casa era uma casa assim, a gente não tinha nada. Nada mesmo. Nem banheiro na minha casa tinha. A gente fazia cocô no mato. Mas meu pai era muito carinhoso, né? Eu nunca tinha saído de casa. Minha mãe era muito amiga. E aí, para mim sair, morar longe dos meus pais, nós ficamos a primeira vez 2 meses, naquela época não tinha telefone, sem falar. Gente, eu chorava, parecia que eu estava morrendo lá naquele lugar. No Eu altão, esperava o carro sair, num grotão. porque pro resto ele começou a chamar a atenção de mim, porque eu chorava demais. Aí eu esperava ele sair. Quando ele virava as costas, eu saía pro quintal, tinha um pé de manga, uma fazenda grande que nós morávamos. Ali eu não chorava, não, eu gritava. Eu falava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mãe, vem buscar. Eu muito nova, com 18 anos. E aí tinha vezes que ele fingia que ia e voltava, e pegava eu gritando, falava, para com essa gritaiada. No começo sempre chegava assim, vai passar. Depois ele começou a ficar bravo, que ele não aguentava mais. Mas, gente, era uma barra para mim. Hoje eu olho para trás assim e falo, nós tinha que ter passado tudo isso para hoje a gente estar aqui e falar com você. Você consegue. O muito difícil que está a vida para você, ou casamento, ou saúde, ou financeiro, vai passar. Você precisa ter coragem de enfrentar, coragem para trabalhar, coragem de correr atrás. Não desista, porque vai dar certo. Agora eu quero te perguntar uma coisa, Carlos. Você manda uma mensagem, olha para aquela câmera ali, manda uma mensagem para as pessoas que estão querendo desistir. Qual a mensagem que você mandaria para elas hoje? Você tem que falar olhando que a câmera de aqui. A mensagem é que nunca desista e nunca fica murmurando, falar que não vai dar certo. Eu tenho mania de falar que eu só não aprendi a emendar vidro e fazer morto viver. Eu nunca acho nada difícil. Eu resolvo. Eu tento resolver. O problema não me assusta, porque por mais que eu já passei e não corri de nenhum, pelo menos tem que encarar de frente, dificuldade, de frente. E eu não sou igrejeiro, mas eu tenho uma fé danada. Muito grande mesmo. Então isso que me carrega, que me move, é uma fé muito grande que eu tenho. Só eu sei. E não desistir mesmo do jeito que é engraçado que hoje, lá no mato, eu estava de manhã cedo mexendo nos coisas lá, eu lembrei de uns companheiros meus, eu tinha uns, não vou falar que era amigo, porque eu nunca andei em dois, mas eram meus companheiros assim, conhecidos, nós éramos 40. Desses 40, eu acho que só tem 2 em pé, que tá vivo ainda, eu e meu amigo Paulo. O Paulo é um cara, gente boa. Mas o resto foi tudo matado, morreu enforcado, morreu envenenado, morreu, suicidou por causa de dificuldade, bebeu veneno. Eu morava no Teipé, nós, numa época difícil, a molecada comprava terra. Eu não fui muito agarrado com essas coisas, assim, de querer ter as coisas, não. Eu achava que eu não ia poder comprar nem bicicleta. Aí, que esse camarada fazia dívida, nós era tudo novo, tudo bagunceiro. Aí nós voltávamos lá para a cidade, lá de onde é que nós somos original, lá do estado do Rio, lá embaixo, no lá, divino.
Chegava lá, o cara ia cumprimentar a mãe e pai. De manhã cedo entrava debaixo do cômodo lá e bebia um vidrinho, bebia outra coisa e morria tudo. Todo mundo no desespero, porque estava devendo. Eu nunca tive esses pensamentos, porque eu nunca me preocupei em nada, não me preocupei com nada. E eu via que a vida é muito boa, vivo. Você constrói, depois você morre, não leva nada. Então eu falei, eu estou no vivo, tá bom. Eu penso isso até hoje. Trabalhar para comer, mas juntar, acho que é uma besteira. Então eu fico olhando assim, porque eu, na idade que eu tô, eu e meu amigo Paulo, vivo é bênção, né? Nós vimos de tudo, vimos nossos companheiros tudo morrer. Situação bem triste. Mas eu tô lembrando aqui, voltando lá da fazenda, quando nós chegamos lá, não tinha ninguém, né? Era só nós dois. Só nós... Fazenda toda caindo. E nós precisávamos plantar para nós comer. O que nós comemos o primeiro dia? Nós ganhamos um litro de Canjica feijão, de arroz. canjica com tomate, né? Canjica de arroz, né? Aí nós começamos a produzir muito, mas muita fartura. E lá tinha uma junta de boi carreiro velho. Eu peguei aqueles boi. Tinha muito boi novo. Eu punha boiada no curral, amarrava os boi no toco, encangava aqueles boi. Falou, vamos falar de Lula. Falou, neguinho, vamos arar a terra nós plantar. Só nós dois. Lembra? Mas levava, eu tocava boi a cavalo, né? Você na frente. Chegou lá, começamos a arar a terra, aqueles boi embalam, esse do celular passou de galope. Foi embora com arado e tudo. Prendendo de trator. Ai, ai, teve um dia que ele Você colocou eu no trator, gente. Nós lá vamos. E aí chegou uma porteira. E eu tô, não sei parar o trator. Ele mete o pé no freio, eu não sei. E ele lá vai, eu olhar para trás, para baixo, assim, era só parambeira. E ele é doido, né? E aí ele queria que eu fizesse caça doido também. Nega, pisa no freio, eu não sei. E o lá vai chegando. Quando foi chegando na porteira, ele veio, pulou e se me freou. E eu gritava, que eu pensei, se agora eu vou socar nessa porteira e vou rolar para essa parambeira aí, para esse morrão. E assim a gente foi. O dia que o pai chegou lá em casa à noite, nós estávamos arando à noite, cortando cana. Na verdade, nós não estávamos arando, nós estávamos cortando cana. Aí que escutamos o carro chegar lá, que a gente veio, chegou o cara, meu pai. Aí ele correu na frente para ver quem é, e eu vim no trator. Quando eu cheguei, que eu vi meu pai, eu já ia pulando esse trator sem parar. E, para o trator! Aí eu parei, desci, era meu pai e minha mãe. A gente foi muita loucura. Se a gente for contar toda a nossa história, eu vou falar com vocês uma semana, não dá um livro, dá muitos livros, sabe? Mas hoje eu louvo a Deus por tudo isso que a gente passou e isso ensinou a gente a ser forte, sabe? Acreditar que tudo passa, que nada é para sempre, nenhum deserto é para sempre. Todo deserto passa. Você lembra que nós pegávamos para arar a terra das fazendas vizinhas? Semana inteira, noite inteira. Domingo. Cortava a noite inteira. O pessoal levava comida, levava refrigerante, levava água nas casas. Verdade. E nós cortávamos à noite. Quando ela enjoava, ganhar um extra. Ela deitava no mato e eu cortando. Era verdade. E ela aprendeu também. Mas assim, ela não sabia muito. Mas lá no mato ela ficava comigo, nós ficava a semana inteira. Pegava de um para o outro, do outro para o outro, só vinha embora. Não, mas na verdade a gente ia nos fins de semana, porque meio de semana você tinha que cumprir hora na fazenda. E os fins de semana pegava extra fora. Mas que foi bom para nós que quando nós voltamos para trás, aconteceu muita coisa. Num belo dia, nós fomos em Mantenópolis. Eu comecei a comprar égua para matar, porque não tinha o que fazer. Aí eu ganhei dinheiro. Comprava casa quase morrendo. E comprei um Voyage, levei lá, vim nele. E para nós aquilo era um sonho. Nossa, nem dormia. Era o melhor carro, gente. Era o melhor aí carro. nós fomos para Mantenópolis, isso foi lá nos anos de 1997. Chegamos em Mantenópolis, nós vimos uma bicinha em cima do caminhão azul. O cara chegando, com esse meu chegando em Vitória. Ô, que moto é essa? Isso é uma bis, rapaz. É a coqueluche do momento. Você vende ela? Vendo. Eu dei um cheque para um cara de Vila de Alto Rio Novo na moto. Uns boi que eu tinha vendido para o cara. E desceu uma motinha. Aí eu falei, qual que você quer? Ir no carro ou na moto?
no carro. Eu nunca dirigi no carro, não. Ela dirigiu o trator. E ela pegou aquele carro lá em Mantenópolis e para em Santa Luzia. E eu na motinha. E assim, nós começamos. Não, e o dia que você trocou na outra moto CG, que você pegou a CG novinha, que nós fomos lá para Maurílio, chegou lá, a primeira vez que você foi andar, né? Veio dele frear, acelerou e nós ficava rodando assim com a moto. Gente, aquele dia nós não caiu de sorte. E a gente ficava todo bobo, porque tinha uma moto, né? E a história, gente, é Eu muita digo, história. não dormia, É, não dormia. não, e o barraco? O O barraco, barraco foi o pior, foi o melhor. o barraco a gente sonhava com a casa e ele chegou lá que tinha comprado um barraco. O barraco estava caindo, caindo Sei lá, no totalmente. meio. Fazia assim. Ele chegou, eu lembro direitinho, abri a porta, ele me pegou, me jogou para cima. Agora nós temos casa, que eu vou ver a casa. Nunca conseguimos morar nesse barraco. Depois a gente vendeu, trocou em porca, né, cara? Você trocou numa porca por sei Tinha uma quantas porta, porcas. 8 leitão e 8 sacos de carne. Ai, cara, você vê a casa que era. Gente, é muita história, né? Mas assim, outra hora a gente conta mais, né? Acho que já passou. Não, mas aí tem uns caras que na rua que falam assim, você deve ter quantos anos? Uns 250, 300 anos, porque você conta pra nós, já trabalhou em tudo quanto é lugar. Aí eu falei, mas eu sempre quis ganhar muito. Eu trabalhava uma semana, não deu certo, eu ia embora pra frente. Nós mudamos 22 vezes até chegar aqui, onde é que nós moramos hoje. Nós mudamos 22 vezes. E nós começamos com a nossa primeira mudança, nós um saco. Tinha que carregar, carregamos 2 sacos nós falamos saco de farinha e o bercinho. E depois nós começamos da fazenda que nós já conseguimos carregar alguma Na coisa. verdade, o primeiro não tinha bercinho, não. Porque Não quando tinha, nós não. viemos de lá, não tinha bercinho. Depois, o segundo que tinha o berço. Aí Isso. ali da fazenda que nós chegou sem nada, saindo com um caminhão e meio de mudança, graças a Deus. Foi Né? Porque nós já foi os trabalhando lugares que a gente trabalhou para os outros foi o melhor, sabe? O patrão só, chegou e eu sou falou, grato a todos, mas o Sovaldo foi o melhor. ele chegou e falou, olha, eu vou ajudar vocês. E aí começou. Ó, quando chegar o pessoal aqui para comprar boi, você compra com 40 dias, que eu já tenho compra que eu já tenho o comprador. E assim o Cássio foi aprendendo, rapidinho ele estava craque ali para fazer aquelas trocas. Eu já E assim mudei da nós fazenda. começamos. Ainda mudou, nós tinha quase 100 boi lá, ué. E assim A gente estava lá no Célio Turim. começou. Aí, no dia que eu saí da fazenda, o meu patrão falou comigo, você quer fazer o que? Quer plantar moita de banana? Pega o trator e área que eu mando cercar. Ou você quer plantar moita de café? Você pega o trator e área que eu mando fazer a manutenção todinha. Eu te dou o serviço. Falei, não, eu vou embora, não gosto disso não. Vou embora. Quando eu saí na estrada para ir para Santa Luzia, para me caçar um serviço, um cara me chamava, no jardim. O cara passou num Gol branco. Onde você vai? Eu falei, eu vou na rua caçar um serviço. Estou desempregado da fazenda. Aí eu falei assim, não, você está empregado agora. A Cruz está chegando e eu preciso do motorista do meu caminhão, eu vou fechar o caminhão na Aracruz. Cheguei lá, me apresentou para os engenheiros da Aracruz, eu já fechei, já fui embora, né? Puxei o adubo, depois puxei a muda. O tempo passou, eu entrei no corte de eucalipto. Aí eu falava com meus companheiros que eu ia comprar um carro novo. Não, Carlos, mas você está pulando aí, porque porque nós mudamos para a rua sem nada, sem emprego. Aí depois, se ele ofereceu, você esperou. Aí você tentou vender água, tentou ir para o supermercado, aí não deu certo. Aí você foi. O primeiro dinheiro que eu ganhei da Aracruz, eu comprei um carro, né? Um carro com solução que incomodava a minha vizinha todinha. E aquele carro foi uma benção. Eu troquei na terrinha e voltei 5 vacas, lembra? 5 vacas. Aí eu já não dormia, né? Já não dormia porque Achava que tinha feito achava que negócio. aquilo era coisa de outro mundo e acaba tudo era. E é isso, gente. Aí quando a gente mudou para lá, que a coisa começou a ficar difícil, eu comecei a vender calcinha e depois comecei com camisa, aí o Carlos parou, foi me ajudar. E enfim, depois a gente resolveu vir para aqui. E aqui a gente abriu uma loja. E o Carlos ficou um tempo comigo. Depois ele viu que aquilo não era para ele, que ele realmente gostava de roça e a gente acabava brigando na loja. Então a gente achou melhor ele trabalhar com os boi e eu com a loja.
E hoje, graças a Deus, ele tem o serviço dele e eu tenho o meu e tá tudo bem, a gente não tem briga mais por causa disso. E foi só, assim, muita luta, mas mais bênção, né? Porque eu acredito, assim, que Deus sabia de tudo isso, então ele permitiu tudo isso acontecer para que hoje a gente falasse com você que tudo é capaz, que tudo pode. Depende de você crer. Quando você crê, as coisas acontecem. Então você precisa acreditar em você mesmo. Reconhecer que você é capaz de chegar onde você quer. Porque tudo que você precisa está aí, dentro de você. Então não adianta a gente jogar a culpa em político, nas pessoas, porque na verdade nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pela nossa vitória. Aonde nós queremos Pela chegar? nossa atitude, não. Isso. Aonde nós queremos chegar? Então, se você tem um sonho, é uma casa, é um carro, comece a correr atrás. Desenha num papel, coloca lá e todo dia fala, esse é o meu sonho, eu vou conseguir. Entendeu? Eu estou depressiva, começa a levantar a cabeça todo dia e falar, isso não me pertence, isso não é meu. Porque você consegue. Porque nós conseguimos, nós já vencemos tanta coisa que a gente não contou aqui a metade. Depois de tudo achar que tá bom, a gente ainda perde um filho, perdi minha mãe. E assim, a Perdi gente meu pai. perdeu o pai dele pouco tempo e a gente está aqui para falar De com pé. você que é possível vencer. Você consegue. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para você. Falar com você que você consegue. Eu tenho certeza que o Carlos, meu esposo, ele também tem essa mesma mensagem para você. Você consegue. Que Deus abençoe. É porque se nós for contar a nossa vida, servia de. Como é que fala? Exemplo. Exemplo para muitos que tá desanimado, né? Nós for Essa é a contar tudo. intenção. Animar você. Motivar você. Motivado. A conhecer. Desmotivado. Motivar. Desmotivar e Nossa, desanimar. eu acho assim, a gente tem que estar ativado e motivado e atento ao que está tudo ao redor da gente. Porque eu te falo, eu vejo tudo, eu escuto tudo. Eu tenho um ouvido afinado, um olho limpo para ver tudo. Então, assim, É isso. é o jeito, é esse. Então, Viver. você Eu quer. vivo na simplicidade porque eu gosto de ser assim, normal. Mas. Você quer falar mais alguma Não, coisa? tá ótimo. Tá Depois bom? tá bom. Então tá bom, gente. É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Se esse vídeo foi bom para você, inscreva no nosso canal Ué. Ajuda nós. e compartilhe esse vídeo e ajuda nós. Porque nós aqui é simprão mesmo, mas é assim mesmo que nós somos.